Nessa última semana tivemos o lançamento do capítulo 231 da segunda parte de Chainsaw Man. E com esse capítulo nos foi confirmado que esse é o penúltimo capítulo da parte 2 de Chainsaw Man. Até agora, final da parte 2, não sabemos se é o final da série por definitivo ou se vai ter uma parte 3 ou outra história ou coisa do tipo. Até o momento, a única informação que temos é que é o fim da parte 2. Mas nada. Provavelmente só vamos saber se vai ter ou não vai ter quando sair o último capítulo. E com esse último capítulo tivemos um estouro, né? Esse capítulo é um dos capítulos mais acessados de Chainsaw Man da Manga Plus, né? E foi o capítulo que mais teve acesso, né? Nessa última semana. E por quê? Porque, além, né, de ser meio que a reta final do mangá, acabou sendo um capítulo meio polêmico, né, pelo seu conteúdo, né, com algumas pessoas que já estavam descontentes com o rumo da série, né, com outras pessoas que já estavam descontentes desde que a parte 2 de Chainsaw Man começou, né, e começou-se a surgir muitas discussões sobre a parte 2 de Chainsaw Man. E eu estou aqui para dar uns 50 centavos sobre isso, né, como alguém que releu Chainsaw Man recentemente, então eu tô com algumas coisas um pouco mais frescas na cabeça e isso aqui vai ser um ponto que eu já vou querer trazer aqui para muitas pessoas que não estão gostando dessa reta final ou que não estão gostando da segunda parte de Chainsaw Man, que é releiam o mangá desde o começo e por favor, né, para uma se for ler por scan, por favor que pegue uma scan boa. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das coisas que determinadas pessoas reclamam dessa segunda parte de Chainsaw Man são coisas que meio que já foram deixadas implícitas há muito tempo, né? E o principal ponto aqui, né, que eu vou pegar aqui para debater nesse vídeo aqui, que é a parte do Pochita com o Denji, né, a conversa aqui que a gente tem entre os dois e a separação do Denji do Pochita, que foi um dos pontos aqui, né, toda essa conversa aqui, né, que muita gente distorceu isso daqui, né, para fazer as agendas, né, difamações, né, que agora virou moda esse bagulho, né, de todo mundo querer fazer esses bagulho de difamar uma obra quando ela tá acabando ou quando eles não concordam com certas coisas que aconteceram no final. É um bagulho, assim, é engraçadinho, mas chega uma hora em que as pessoas confundem piada com realmente fatos, como se aquilo realmente fosse uma crítica válida. E um desses pontos foi aqui, né? Foi dessa fala do Pochita pro Denji. Sabe, Denji, você não consegue encontrar o céu ao menos que esteja no inferno. Você viveu o pior, mas tinha um melhor cérebro para lidar com isso. E essa determinada frase, né, levou muitas pessoas a acharem que o Pochita está dando aqui uma de fã de música underground, ou de fã de youtuber pequeno que ficou famoso, que ia falar, preferia muito mais você quando comia pão com rato. Só que eu acho que muita gente não pegou o que o Pochita quis dizer aqui, que isso daqui não é o Pochita desejando o mal do Denji, como eu vi muita gente puxando esse bagulho de que desde o começo o Pochita é um demônio, por isso ele não se importa com o Denji, ou ele meio que criou uma falsa afeição pelo Denji. Não, aqui o Pochita tá sendo bem direto e coeso com o que ele tá falando. Realmente, quando o Denji tava todo ferrado, comendo o pão que o diabo amassou, ele realmente tinha uma cabeça melhor, ele era mais feliz. O Denji naquela época, mesmo que ele tivesse uma vida muito merda, que não tivesse o que comer e tivesse que viver na miséria, ele tinha uma cabeça que conseguia processar e aproveitar os micro momentos de felicidade e de fartura, entre aspas, né? Eles dividindo um pão e essas coisas, né? E mais ou menos o que o Pochita tá querendo dizer aqui é que desde o momento em que o Denji se tornou o Chainsaw Man, uma chave acabou virando na cabeça do Denji que agora meio que impede o Denji de ter a mesma felicidade que ele tinha naquela época. O Denji nunca está satisfeito com as coisas que acontecem na vida dele. Mesmo quando ele consegue uma família, ele não está satisfeito. Quando ele consegue comer pão com geleia e sei lá o que, ele não está satisfeito. Quando ele consegue beijar uma garota, tipo, mesmo que seja um beijo meio merda, ele ainda acaba não satisfeito, né? Quando ele consegue pegar em peitos, ele não está satisfeito. Ele sempre querendo mais, né? Meio que uma ganância, entre aspas, né? Meio que o personagem
É meio foda falar assim, caraca, ganância, o moleque tá pedindo, sei lá, o mínimo, né? Mas só que vou deixar aqui dessa forma, né? Que é o melhor jeito aqui que eu tô pegando pra falar, né? Esse vídeo aqui é no puro freestyle, não fiz nenhum roteiro pra ele. Então, já deixando claro esse ponto aqui dessa conversa, dessa frase aqui do Pochita, que gerou um monte de piada e um monte de polêmica, porque um monte de gente ficou irritada com o Pochita e começou a falar que o Pochita não gostava do Denji. Caraca, irmão, o Pochita literalmente se sacrificou 2 vezes pelo Denji, cara. No começo do mangá e agora. O Pochita é o personagem que provavelmente quer mais a felicidade do Denji. Então, dizer que o personagem não se importa com ele, porra, é meio que você só fechar os olhos pra tudo que aconteceu na porra da obra, cara. E outra parte aqui, né, que eu vi muita gente reclamando, né, que tiraram do Denji o sexo, né, que ia acontecer a cena de sexo do Denji, ele ia finalmente completar o sonho dele de transar com uma garota. E eu fiquei meio embasbacado de ter gente que realmente achou que o Denji fazer sexo ia ser uma coisa boa pro personagem, né? Que ia resolver todos os problemas do personagem. Rapaziada, nunca que o Denji fazer sexo ia resolver tudo do personagem. É um bagulho até que o Pochita traz aqui, né? Aqui que ele fala, né? Porque eu quase tava conseguindo transar, sabia? Eu ia poder beijar o quanto eu quisesse. Foi bom você não ter conseguido, Denji. Aí, ó, sequência, ele fica puto quando você ganhou uma família preciosa, quando conseguiu frequentar a escola que queria, e também quando conseguiu entender a Asa. Denji, em algum lugar aí dentro, você não estava se sentindo feliz com essas coisas, não é mesmo? Aí a gente tem toda a cena aqui, né? O Denji que tava puto, eu ia conseguir transar, muda pra expressão meio que padrão dele dessa segunda parte de Chainsaw Man, que é esse Denji deprimido. E aí que tá o ponto que sempre que o Denji completa meio que um desejo dele, esses sonhos dele, ele não alcança uma felicidade. Ele pode alcançar meio que uma felicidade momentânea, mas não é uma felicidade completa. Nunca é da forma que ele quer, nunca é do jeito que ele imaginava, porque os sonhos que o Denji projetou para ele mesmo são sonhos muito, como que eu posso dizer, supérfluos, né? É algo que não vai trazer para ele uma felicidade definitiva. Então, por isso que eu, pelo menos, sempre imaginei que se tivesse uma cena de sexo do Denji, provavelmente a cena seria o Denji se decepcionando, vendo que os problemas de carência que ele tem não seriam resolvidos com isso. E aqui, né, de novo, o Pochita trazendo aqui o ponto. Desde o momento em que o Denji se tornou Chainsaw Man, nenhuma das coisas que deram para ele felicidade, né, que trouxeram a vida que ele queria, realmente trouxeram para ele uma completude, uma felicidade verdadeira. Foram só coisas momentâneas, porque os sonhos do Denji, os desejos dele, eram coisas muito básicas que nunca dariam a ele uma paz de espírito. E por sempre ele ficar nessa de nunca ser o suficiente pro Denji, ele acabava nunca dando valor a essas coisas, como o próprio Pochita frisa aqui, né, quando o Denji consegue tudo, a escola, uma família com a Nayuta, comida, essas coisas, o Denji meio que acaba jogando tudo fora quando ele se transforma lá em Chainsaw Man contra os outros híbridos, né? Ele acaba jogando tudo isso fora, porque ele quer ter tudo, né? É até um ponto legal da segunda parte de Chainsaw Man, que é esse bagulho do Denji nunca conseguir escolher entre um e outro, né? Tem lá cena com o Yoshida, né? Porque ele fala, ou você escolhe ser Chainsaw Man, ou você escolhe viver com a Nayuta. Não dá pra ter os dois, e o Denji fica se forçando, não, eu quero os dois. E não é um bagulho do caraca, o Denji é um moleque muito arrombado, porque ele tá colocando ser Chainsaw Man acima da Nayuta. É um pouco também, né? Eu não vou aqui tirar a filha da putagem do Denji, né? O meu querido menino aqui também é um moleque com muitos problemas na cabeça, né? É um moleque que tem culpa no cartório. Eu não dá aqui pra passar pano pro Denji muitas coisas, né? Só que o desejo do Denji pelo Chainsaw Man, que é o que leva a essa separação dele com o Pochita, né? Que leva o Pochita a querer se separar dele, é justamente porque o Denji acaba se viciando em ser o Chainsaw Man. Ser o Chainsaw Man vira o principal ponto da personalidade do Denji. E agora eu quero entrar num ponto específico que tem muita gente que considera o final da primeira parte o final perfeito de Chainsaw Man. Eu nem sei o que dizer com isso, mané. Como que as pessoas me olham
toda aquela conclusão do Denji, porque a conclusão do Denji na primeira parte, depois de ver que ninguém nunca se importou com ele, todas as pessoas que chegaram próximas a ele se importavam apenas com o Chainsaw Man e só queriam o Chainsaw Man, não queriam ele, o personagem literalmente entra na espiral de eu vou me tornar o Chainsaw Man e vou transar com quem, sei lá quantas pessoas, vou ter sei lá quantas namoradas. Essa é a conclusão do Denji, do que ele quer fazer. Tipo assim, rapaziada, naquele final da segunda parte, na conclusão do Denji, ele basicamente dizendo: eu não me importo com o que aconteça com o Denji, desde que eu consiga ser o Chainsaw Man. É basicamente isso o final da primeira parte. É essa a conclusão do personagem. E tanto é isso que basicamente na segunda parte, o que acaba sendo o plot do Denji? Ele quer se tornar o herói Chainsaw Man. Ele tá fazendo de tudo para ser visto como um herói. Como lá na parte em que ele dá a entrevista falando que o Chainsaw Man é sei lá o que o Chainsaw Man é incrível, que ele faz o sei lá o que. E o objetivo dele na segunda parte é ele se tornar definitivamente o Chainsaw Man. Porque se todo mundo quer o Chainsaw Man, em todo momento da série, todas as coisas que aconteceram com o Denji foi porque ele é o Chainsaw Man. Tudo que aconteceu, todas as coisas ruins e todas as coisas boas, tudo aconteceu porque ele é o Chainsaw Man. Então ele vira toda a personalidade dele pra ser o Chainsaw Man. Aí, tipo assim, logo depois lá quando ele tá dando a entrevista, que a gente tá vendo mais um pouco do cotidiano do Denji, tem ele juntando dinheiro pra pagar uma faculdade. Pra ele? Não, pra Nayuta. Porque o objetivo dele é se tornar o herói Chainsaw Man. Então, pra ele pouco se importa se ele vai ter faculdade ou não. Porque ele vai se tornar o Chainsaw Man e vai conseguir tudo o que ele quer na vida. Tanto que no momento em que ele é proibido de se tornar o Chainsaw Man, o personagem basicamente entra numa depressão. Ele fica com aquela cara toda ferrada que muita gente reclamou por muito tempo, né? Caraca, destruíram o Denji da primeira parte. O Denji estar assim é as consequências das coisas que aconteceram na primeira parte. E é por isso que eu digo para as pessoas, é melhor vocês relerem Chainsaw Man, porque muitas das reclamações que as pessoas têm sobre Chainsaw Man e sobre certas coisas que aconteceram estão explicadas na obra. É só você ler e prestar atenção. Aí, por que eu tô falando tanto desse negócio do Denji ser viciado em ser o Chainsaw Man? Tudo de bom que aconteceu na vida do Denji aconteceu por causa do Pochita, né? Aconteceu por causa do Chainsaw Man. Mas ao mesmo tempo, por todos os traumas ali, depois do trauma principal, que é a morte do pai dele, aconteceram também por causa do Chainsaw Man. É por causa do Chainsaw Man que o Denji encontra com a Makima. E é por causa do Chainsaw Man que ele é manipulado por ela. É por causa do Chainsaw Man que o Denji é perseguido pelo demônio da eternidade. É por causa do Chainsaw Man que o Denji é perseguido pelo Homem Katana. É por causa do Chainsaw Man que o Denji é perseguido pela Raze. É por causa do Chainsaw Man que mandou assassinos internacionais atrás dele. Tudo isso, todas essas coisas que causaram sim traumas pro Denji e que acabaram muito piorando a personalidade e o cérebro do Denji, também aconteceram por causa do Chainsaw Man. E aqui tá um ponto que eu vou, aqui na minha interpretação, que eu vejo que muitas dessas coisas que aconteceram com o Denji, por ele ser o Chainsaw Man, o Pochita se culpa por isso. É por isso também que ele também quer se separar. Ele quer se separar principalmente porque o Denji precisa se afastar dessa muleta que é ser o Chainsaw Man. O Denji sempre se apegou muito ao Pochita e isso meio que acabou sendo uma âncora pro personagem. E essa âncora do personagem também é o contrato que ele tem com o Pochita, que também é um ponto que é trabalhado nessa segunda parte de Chainsaw Man, que acaba sendo no mini arco em que o Denji é proibido de se transformar em Chainsaw Man, que ele acaba meio depressivo e ele acaba conversando com o Pochita. E em muitos momentos o Denji ele vira pro Pochita e fala: eu consegui a vida que eu queria. Eu tenho família, eu tenho casa, vai à escola. Tipo assim, já tô completo? Será que eu tenho que sonhar mais? São perguntas que o personagem faz. Tem até o quadro icônico lá do Pochita falando com o Denji, né? Que eles já completaram todos os sonhos dele, né? Tipo, eles já completaram todos os sonhos. Assim, aí o Pochita pergunta: e o que vai ser agora? O que a gente vai fazer agora? A gente completou todos os nossos sonhos. O que a gente vai fazer a partir daqui? Eles tiveram todos os sonhos deles cumpridos, mas só que eles não podem ir além desses sonhos básicos e supérfluos, meio que por o Denji ser o Chainsaw Man que não consegue ter uma vida normal. O objetivo do Denji de ter uma vida normal é impedida por ele ser o Chainsaw Man.
E o Denji acaba não querendo ter uma vida normal, porque ser o Chainsaw Man é muito mais legal do que ter uma vida normal. Vocês estão começando a entender o porquê do Pochita tá querendo se desvincular do Denji, porque ele tá querendo meio que sair fora? É pra uma evolução do Denji, é pra ajudar o Denji. Ele tá querendo ajudar o Denji de novo, porque o Denji se tornou muito dependente do Chainsaw Man. Eles meio que terem essa separação é algo importante pro Denji, porque o Denji vai perder essa muleta que é ser o Chainsaw Man. E também, né, perde essa muleta e também perde a pedra no caminho dele. Ao mesmo tempo que o seu Chainsaw Man é uma muleta pro Denji, tanto de poder e de conseguir certas coisas, né, de conseguir certas vantagens e certos privilégios, entre aspas, também é uma pedra no caminho que reforça os vícios do Denji e que coloca ele em perigo, que coloca ele em situações que só pioram o estado mental dele. Quando o Kushida vem falar, você viveu o pior, mas tinha o melhor cérebro para lidar com isso, desde o momento em que ele se tornou o Chainsaw Man, essa parte, né, esse cérebro melhor do Denji, se perde, porque o Denji acaba vivendo um monte de merda, o cérebro dele se perde completamente, e o Denji entra numa espiral de ignorância em que até hoje ele não lidou com o luto de ter perdido o Aki, o luto de ter perdido a Power, não lidou com o luto de ter perdido a Nayuta, não consegue superar os vícios dele em sexo e não consegue buscar um objetivo que vai ser gratificante para a vida dele, que realmente vai trazer bons frutos para ele. Ser o Chainsaw Man é a melhor e a pior coisa que aconteceu na vida do Denji. E agora, né, pulando essa parte aí toda do Pochita e Denji, dessa relação que eu queria vir falar aqui, né? Aí a gente tem todo isso daqui do Pochita aí indo comer o próprio coração e falando pro Denji sonhar mais, né? Sonhando cada vez mais. Aqui, né, o Pochita literalmente dizendo pro Denji, não se prenda aos sonhos supérfluos que você já tem, busque sonhos maiores, né? Busque gratificações maiores, né? Não se prenda a tudo, não se prenda ao querer ter uma vida normal, né? Porque a idealização do Denji de vida normal é algo meio, como que eu posso dizer? A forma que o Denji acha que uma vida normal deve se seguir é meio que errada. Como ele vivia na miséria, ele achava que comer pão com geleia, ir pra escola, ter uma casa era um luxo imensurável. Então, tipo assim, ele achava que não tinha nada melhor do que isso. Então, meio que os sonhos dele também meio que pararam numa barreira aí, né? Ele não conseguia ver que ele poderia almejar coisas maiores, né? Agora que ele já tem uma base melhor do que ele tinha antes. Aí a gente entra na parte aqui final. Ah, o Pochita meteu o louco pro Denji. O Denji vai voltar no tempo e vai morrer pra Yakuza, vai morrer de uma doença do coração. Rapaziada, isso é teoria, basicamente. Se acontecer o que o Pochita disse de que criar uma linha do tempo em que o Pochita nunca existiu, meio que não afeta só a vida do Denji, mas afeta muita coisa, né? Porque o Pochita comeu muitos demônios. A própria Makima fala que o Pochita comeu muitos demônios, comeu as armas nucleares, comeu o nazismo, comeu sei lá o que, comeu até outros conceitos que antes faziam parte da humanidade, como um sexto sentido e outras coisas, né? Então, meio que o Pochita se comeu é meio que um efeito completamente aleatório. A gente não sabe no que isso aqui vai dar. Pode acabar resetando mesmo o Denji na cabaninha dele, morrendo do coração ou com a Yakuza vindo matar ele. Eu não duvido, né? Não vou ficar aqui batendo com teoria da rapaziada. Acho que esse final vai ser meio agridoce, ou às vezes até meio triste ou desesperançoso. Talvez. Mas aí, né, mano, ficar aqui batendo na cabeça do que vai ou não vai acontecer. Ah, Reise vai voltar, o Denji vai viver agora uma vida normal. Ah, o Fujimoto agora vai fazer um mangá Slice of Life do Denji num harém. As pessoas criam teorias muito malucas, mas tá válido. Aqui é basicamente o que vocês quiserem acreditar, vocês acreditem, mas não levem essas suas interpretações ou suas teorias do que vai acontecer como se já tivesse acontecido, como se fossem fatos, né? Calma aí também, né? Aí teve outras partes que a rapaziada aí falou que a Asa ficou com o arco incompleto, outros personagens ficaram incompletos, a Chichan ficou de lado, um monte de coisa ficou de lado.
Primeira parte também um monte de coisa ficou de lado, rapaziada. A gente não tem explicações de muitas coisas que aconteceram em Chainsaw Man. Ou do porquê certas coisas aconteceram, né? Ah, por que que o Pochita brigava com os outros demônios? Por que que o Pochita consegue apagar conceitos? Talvez seja explicado no próximo capítulo, duvido muito, mas também nunca foi explicado na primeira parte nem na segunda. E também, de novo, não foi explicado. Pode ter uma terceira parte que vai explicar ou não, isso também, né? Ou o Fujimoto só vai acabar aqui mesmo. Eu vou esperar o último capítulo para falar completamente disso daqui, né? O personagem da Asa foi desperdiçado. Vamos esperar o próximo capítulo para a gente ver se realmente os personagens foram desperdiçados, se tudo que o Fujimoto construiu foi jogado no lixo. Eu particularmente não acho que isso aqui vai ser um reset completo do Denji voltando no tempo realmente para quando ele era pequenininho, quando ele perdeu o pai falando com a Yakuza. Eu não acho que vai ser um reset tão completo assim. Talvez seja, talvez, mas aí, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? De novo, ele é um Chainsaw Man, mané. Muitas das reclamações que muita gente está tendo, provavelmente é porque leu o Chainsaw Man passado, né? Essa segunda parte, principalmente, tem um pacing muito ruim, as leituras dos capítulos duram pouquíssimo tempo, então, se lê um capítulo em 1 minuto, aí demora 2 semanas pro novo capítulo sair, então, tipo, tem muito espaço, as pessoas acabam esquecendo muitas coisas. Releiam Chainsaw Man, principalmente desde o começo, prestem atenção, que muitas das reclamações que muita gente está fazendo são de coisas que já são trabalhadas no mangá há muito tempo. São assuntos e temas que já estão aí vagando na obra desde a primeira parte. E tem gente reclamando disso ainda, falando que isso não faz sentido ou que isso foi colocado do nada. Tipo assim, essa própria fala aqui do Pochita, eu vi muita gente reclamando que o Pochita só simplesmente do nada decidiu fazer isso. Rapaziada, tem toda uma base pra isso. Tipo, eu já cansei de ver, porra, no Twitter, um monte de gente dando RT em tweets que elas fizeram, sei lá, há 1 ano, 2 anos atrás, delas falando esses pontos que o Pochita falou aqui, né? Chegando a essa conclusão que o Pochita tá falando aqui. Então, tipo assim, desde muito tempo já dava para você perceber que a obra estava meio que indo para esse rumo. Não foi algo que foi tirado da bunda. Aí sobre outras coisas, sobre se determinado personagem foi desperdiçado ou não, eu vou deixar aí para vocês conversarem ou deixo para outro dia a gente conversar, porque aí também tem que ver personagem por personagem. Tem determinado personagem que nunca foi prometido que ele teria realmente um foco muito grande, teve outros que se criaram uma grande expectativa e meio que foram uma decepção, mas aí, né, é para outro vídeo, né? Esse aqui já tá bem longo. Mas no geral, me fala aí o que você tá achando dessa segunda parte de Chainsaw Man, o que você acha das coisas que eu falei aqui nesse vídeo, e o que você tá achando dessa reta final, né? E, no geral, foi isso. Valeu, falou, fui. Tchau!